Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui, na disciplina de Gestão do Conhecimento. Basicamente no módulo 2 nós vamos falar um pouco de uma teoria muito utilizada na gestão do conhecimento, que é a teoria do espiral do conhecimento. Lá no módulo 1 nós falamos de todo o embasamento, toda a importância que a gestão do conhecimento traz para a organização, sendo a principal dela o permitir inovar. A partir do momento que a gente retém esse conhecimento, que a gente trata esse conhecimento que estão nos documentos da empresa, que estão ao longo dos anos dentro da empresa, que estão nos sistemas de informação da empresa e que estão também, principalmente, na cabeça das pessoas, a gente consegue entender, reconhecer boas práticas e, com isso, inovar. E essa inovação vai trazer diferenciais competitivos extremamente importantes para a organização. Então, para a gente iniciar essa conversa, eu coloco aqui uma afirmação, de que nas organizações o conhecimento é criado por meio de uma combinação contínua entre conhecimento tácito, que é aquele de difícil transmissão, que está na cabeça das pessoas, e o conhecimento explícito. Por ser um ativo difícil de ser copiado e socialmente complexo, o conhecimento pode proporcionar vantagem competitiva. Não que a gente não possa copiar, mas ele é mais difícil de ser copiado porque ele está na cabeça das pessoas, E as pessoas, individualmente falando, elas são o talento que cada empresa tem. Outra consideração a fazer aí é o nome de ativo, O conhecimento, então, é para a gente um ativo intangível. Ativo tangível, as organizações conseguem comprar. Fazem investimento, fazem empréstimo e conseguem adquirir. Agora, o ativo intangível, que é o caso do conhecimento, elas não conseguem. Isso não é algo que a gente consegue comprar. A gente consegue tratar, a gente tem que ter mecanismo para tratar esse conhecimento que está na mente das pessoas. Eu queria só de antemão aqui fazer um resumo de um exemplo para vocês de um conhecimento explícito e do conhecimento tácito. Conhecimento explícito é aquele que é de fácil transmissão. Então, se a gente pensar assim, que uma instituição comprou alguns guindastes novos, é uma construtora, é uma empresa que trabalha com serviço, e ela adquiriu alguns guindastes. E aí, toda a equipe de operação desse guindaste recebe da empresa que vendeu os guindastes um manual, manuais, vídeos, explicando o funcionamento daquele novo guindaste. Então, aqueles operadores que já têm bastante tempo trabalhando com outros tipos de guindaste, recebem aquele manual, notam a diferença que se tem de um para o outro e conseguem, através daquele manual, através daquele curso, através daquele vídeo enviado para a empresa que vendeu o guindaste, conseguem operar esse guindaste novo. Muito bem. Esse é o quê? É um exemplo de conhecimento explícito. A operação do guindaste foi ensinada para aquele time de profissionais de operadores através de um conhecimento explícito que a empresa que fabricou os guindastes conseguiu passar. Muito bem. O que seria o conhecimento tácito dentro desse mesmo exemplo da compra dos guindastes por uma empresa? O conhecimento tácito é o seguinte: ao longo dos anos, operando aquele guindaste, alguns operadores terão uma maior facilidade, uma maior destreza, uma maior capacidade de operar determinadas situações no guindaste que outros não terão. Outros farão as operações básicas, mas aquelas pessoas, por terem habilidades diferentes, por terem tempo diferente na empresa, por terem outros treinamentos, outras vivências na vida deles, eles conseguem fazer algumas manobras, por exemplo, que não foi ensinada nem no manual do guindaste, quando ele foi comprado, como sendo um conhecimento explícito, mas sim é algo adquirido por aquela pessoa ao longo dos anos operando o guindaste. Então, para que esse conhecimento, e aí muda-se o nome, não é mais conhecimento explícito, para que esse conhecimento tácito, agora tácito, passe para a cabeça, passe para outros colaboradores da empresa, é algo mais complexo, algo mais difícil. E pior ainda,
Se esse operador que realiza essa ação no novo guindaste precisa, e essa atividade passou a ser essencial para a empresa, passou a ser um diferencial para a empresa. Se esse operador se aposenta, se esse operador acontece um acidente, se esse operador, né, sai de férias, a empresa sofre muito com a perda temporária ou não desse colaborador, porque ninguém mais consegue fazer a ação que ele faz, né? Socialmente falando, é difícil de socializar esse conhecimento tácito que está na cabeça desse operador e que foi conseguida junto ao longo do tempo. Notem que quando a operação do guindaste iniciou na empresa, todos todos aprenderam da mesma forma. Só que no decorrer, né, tem pessoas que têm mais habilidades, mais capacidades, um algo a mais, né, conquistado, talvez pela idade, como eu falei, por outros treinamentos, por associação de outros conhecimentos já existentes, previamente existentes, conseguem fazer ações que determinadas pessoas não fazem. Tá? Então, o grande entrave aí, quando a gente fala na gestão do conhecimento, é exatamente retirar da mente das pessoas esses conhecimentos que são tácitos. Né? Se a gente fizesse aqui um comparativo, né, uma análise, a gente vai ver que somando todas as informações que estão armazenadas nos sistemas de informação da empresa, talvez o que esteja na cabeça das pessoas que trabalham na empresa seja muito maior do que está armazenado em mega, ou em giga, ou em terabytes dentro da empresa. Né? O que está na cabeça das pessoas, além de ser muito mais refinado, muito mais complexo, é muito maior do que está somente armazenado em dado e algumas informações que estão nas suas bases de dados. Tá? Então, para a gente facilitar um pouco esse trato, né, com esses dois tipos de conhecimento, que é o tácito e o explícito, existe o que a gente chama de modos de conversão do conhecimento. Né? Já em 95, né, o Nonaka, né, o Takeuchi, propôs o que a gente chama de espiral do conhecimento. Né? Então, como é que essa espiral funciona? A gente vai lendo, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, onde ele pega, por exemplo, quando eu quero transformar, né, converter conhecimento tácito em conhecimento tácito, isso é entre indivíduos. Tá? Tácito para tácito. O que eu faço é uma socialização. Eu estou socializando um conhecimento tácito meu com conhecimento tácito de outra pessoa. Né? São dois indivíduos, né, dois ou mais indivíduos fazendo esse tipo de ação. Vamos ver um exemplo para isso? Eu coloquei aqui um exemplo. Então, por exemplo, um vendedor mais experiente da empresa dá dicas e passa técnicas de vendas que ele conquistou ao longo dos anos, aprendida com os anos, né, para os novatos. Então, eu estou socializando um conhecimento tácito meu para um conhecimento tácito de alguém. Notem que essa pessoa que está recebendo, que é a menos experiente, que está recebendo essa informação, esse conhecimento, na verdade, ela também pode ter outros conhecimentos tácitos que, unindo ao conhecimento tácito dessa pessoa que está se propondo a passar, desse vendedor mais experiente, isso vai enriquecer ainda mais a sua base de conhecimento. Notem, gente, que isso não é algo trivial. Essa socialização não é algo trivial. Você está falando de tácito para tácito. Então, isso não é algo muito comum. Muito bem. Depois, nós temos o conhecimento que a gente chama de externalização. O que é externalização? É a passagem, a conversão do conhecimento tácito para o conhecimento explícito. Também não é trivial. Você pegar, então você tem ali indivíduos, né, externalizando o seu conhecimento tácito para um grupo de pessoas. Né? Vamos pegar um exemplo disso também que eu criei. Um vendedor experiente cria um curso de capacitação e passa a dar treinamentos para os seus colegas iniciantes. Então, eu estou externalizando o que estava na minha cabeça, aprendido ao longo dos anos na empresa, para pessoas que
por sua vez, não tinham, né, esse conhecimento tácito. Então, de alguma forma, para eu externalizar esse conhecimento tácito, eu necessito de gerar o que a gente chama de conhecimento explícito. Eu vou montar um curso, eu vou montar um workshop, eu vou montar vou fazer uma simulação, vou criar um modelo matemático, vou criar, sei lá, né? Eu vou pensar, eu tenho que ser muito criativo para que eu possa externalizar isso que está em mim, tá? A próxima conversão seria do conhecimento explícito para o conhecimento explícito. Esse é bem simples, né? Esse é bem simples, você pegar algo que é de fácil transmissão e passar facilmente, né, com fácil transmissão para outras pessoas, gerando também um conhecimento explícito neles, né? Como exemplo, eu trouxe aqui acúmulo de vários conhecimentos explícitos recebidos ao longo do tempo estarão em bases de dados manuais, cursos, apresentações, pesquisas, etc. Então, quer dizer, à medida que eu vou tendo um conhecimento explícito, eu vou gerando manuais, eu vou gerando videoaulas, eu vou gerando apostilas, eu vou gerando, sei lá, uma série de treinamentos que podem estar dentro da organização, né, podem estar sendo criadas por grupos de pessoas, né, colaboradores, e sendo deixados dentro da empresa para que outras pessoas tenham conhecimento explícito. É como eu tivesse, por exemplo, o nome TV Empresa, né, o repositório empresa. Todo mundo que vai aprendendo, que tem o conhecimento explícito que a empresa, ou que conquistou na empresa, ou que quando a empresa, por exemplo, pagou para você fazer um treinamento no outro estado, você volta para a sua empresa combinando, né, esse conhecimento explícito que você obteve no treinamento para demais pessoas, para outras pessoas que também estão na empresa e que vão tratar esse conhecimento explícito, porque as pessoas podem melhorar o conhecimento explícito que você trouxe. Então, eu fiz um treinamento lá de matemática financeira, né, fora da empresa. Eu preparei depois um material de divulgação desse conhecimento para os demais colaboradores e eu posso ter outros colaboradores que já detinham conhecimento explícito, né, na matemática financeira, que vai pegar aquele material e vai aperfeiçoar ele. Eu vou aperfeiçoar a apostila que está lá, eu vou criar um novo exercício, uma nova correção de exercício, uma videoaula diferente, para que eu possa combinar o conhecimento explícito de uma pessoa, de um grupo, para o conhecimento explícito de uma outra pessoa ou de grupo, tá? E por último, dentro dos modos de conversão do conhecimento, dentro desse espiral do conhecimento, como é chamado, né, a gente chega na internalização, que é você partir do conhecimento explícito para o conhecimento tácito, né? Como que isso acontece? O conhecimento passa a ser intuitivo para as pessoas, que o aperfeiçoam com o tempo, com as particularidades e vivências de cada um, logo após o ciclo se reinicia. Então, você ter conhecimento explícito para conhecimento tácito foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês do operador do guindaste. Ele recebeu um conhecimento explícito, mas que a operação do guindaste se transformou num conhecimento tácito quando aquilo se torna intuitivo, né, para mim. Quando eu aperfeiçoo o processo de operação do guindaste com algo que eu, assim, vamos dizer, internalizei, né, ao longo dos anos, né? Então eu pego aquela minha vivência, aquela minha experiência, aquele meu know-how, aquele meu insight que eu tenho, nato meu, incluo o conhecimento explícito que eu acabei de ter dentro desse contexto. Então, provavelmente, eu vou ter uma operação do guindaste muito mais assertiva, com um diferencial muito maior em relação a quem pegou o explícito e só deixou ele como explícito. Talvez tenha combinado alguma coisa, mas basicamente ele ficou no explícito. Eu não, eu consegui, e aí é um degrau extremamente difícil, né? Você compor, né? Sair do explícito e tornar ele tácito ao longo do tempo.
Todo mundo tem condições, todas as pessoas têm condições de fazer isso, gente. Todas têm condições, né? É claro, tem umas que têm um pouco mais de facilidade, né? É nato, né? Se você pensar, como é que o Silvio Santos ficou tantos anos como animador de auditório? Algo que outros jovens aí já tiveram promoções, né, para estarem em um programa de auditório e não conseguem embarcar o programa de auditório por mais de 2 anos consecutivos. E o Silvio Santos ficou por 60 anos no auditório. Por quê? É claro, é inegável que ele tem também dentro de si algo nato dele, né? É um conhecimento que, assim, não adianta ele querer montar um treinamento, né, para, vamos dizer, passar tudo que ele aprendeu, ou tudo que é dele, né, que é nato dele para outras pessoas, que as pessoas pegarão isso com facilidade, né? Então, é aqueles livros, pegando um exemplo, seria aqueles livros de autoajuda, né? Como ser um exímio orador em 7 dias. Isso não é uma coisa tão simples, não é assim tão simplesmente. Acho que você tem que ter até um talento muito grande para conseguir escrever um manual, né? Colocar aquele conhecimento explícito num manual, que aquilo, lendo esse manual, você vai levar a pessoa a ter um conhecimento tácito imediatamente. Não, ele vai sim aprender de forma explícita e ao longo do tempo ele vai construir um conhecimento tácito em cima disso, que vai ser o diferencial dele para um futuro, né? Aquela pessoa vai ser reconhecida como sendo, como tendo aquele diferencial, porque ele aprendeu de forma explícita e ele de forma depois intuitiva, ele combinou, né, tudo aquilo que ele aprendeu dentro da cabeça dele, com tudo aquela vivência que ele tinha, e internalizou isso, gerando conhecimento tácito, um novo conhecimento tácito, né? Claro, para uma nova pessoa, tá? Então, assim, é muito interessante o estudo desse espiral quando se fala em gestão do conhecimento. Acho que o primeiro aspecto aí é você pensar estudar esse conhecimento, esse espiral do conhecimento. É claro que, por exemplo, nós passamos lá no primeiro módulo falando de conhecimento empírico, né? Conhecimento religioso, conhecimento científico. Sim, conhecimento científico é importantíssimo, mas a gente está falando de academia, né? De cientista, de pesquisador. Esse tipo do espiral aqui, tratando o tácito e o explícito, é algo que a gente consegue visualizar melhor dentro das empresas. A gente vai tratar isso de uma forma melhor dentro das empresas. É o que as empresas precisam para inovar, para não deixar morrer com as pessoas todo o conhecimento tácito que está na cabeça dela, né? Então, hoje a gente vai ter mecanismos, né? A gente tem que ter mecanismos para gerir melhor esse conhecimento, que na verdade é um capital intelectual que está nas pessoas e que de certa forma a empresa investiu também ao longo dos anos para que essa pessoa tivesse talvez todo esse potencial, né? E aí, né, para a gente finalizar, um resumo, né? Ciclo da gestão do conhecimento. Então, a socialização trata-se da passagem do conhecimento tácito, não formalizado, de uma pessoa para outra, né? A externalização, nessa etapa da gestão do conhecimento, o conhecimento tácito é transformado em explícito, isto é, codificado para ser facilmente captado pelos integrantes da empresa. Lembra que eu falei de você desenvolver um modelo, uma fórmula matemática, um software, alguma coisa que vai permitir codificar o que é tácito para que seja percebido como explícito, né? Para que seja repassado como explícito, né? Então, essa codificação não é tão fácil, mas é possível. A combinação, que agora diversos tipos de conhecimento explícito se acumulam na empresa, né? Você vai acumulando conhecimentos explícitos ali dentro, tá? E a internalização, com a disseminação do conhecimento explícito pela empresa, ele se torna tácito, isto é, intuitivo para muitos colaboradores, que fazem uso dele de forma espontânea e não formalizada, né? De forma espontânea porque ele de forma intuitiva, ele captou aquilo, né? E ele cada vez... E o ser humano é assim, se ele captou de forma intuitiva e ele está de forma espontânea sendo utilizado, ele vai ser agregado de novidades, né? De algo novo, de inovações, com certeza, né? Assim, o ciclo se reinicia de novo na socialização, na externalização, na combinação e internalização. Quer dizer, esse ciclo fica constante. Na verdade,
é o que a gente busca, que esse ciclo cada vez mais fica constante dentro da empresa. Por isso, todo esse estudo relacionado à gestão do conhecimento, basicamente para a gente gerar inovação. Gerando inovação, a gente cria um diferencial competitivo. E é um diferencial onde o consumidor, o cliente, né, vai pagar, vai sentir esse valor agregado que você está trazendo para o seu serviço, para o seu produto, né, a partir do trato, né, da gestão do conhecimento gerado pela empresa ao longo dos anos. Ok? Um grande abraço, acho que esse é o resumo que eu propus e a gente volta a conversar pelos fóruns, né, e numa necessidade a gente volta a fazer um encontro online também para isso. Tá? Um grande abraço.